Isso fica na parte de trás da cabeça da escrita Calaveiras da G1. Não, eu não vou testar isso na minha pra ver, tá? Se tem aqui também, tá? Eu não vou raspar a cabeça dela, por favor. Enfim, detalhes que talvez você soubesse de Monster High, né? As bonecas de Monster High. Eu não sabia, então pra mim conta, conta, tá? Então coisas que eu e talvez você também não sabe de Monster High. As bonecas da G1, tá? Vamos nessa. Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro. Isso aqui é mais aqui do meu canal e estou pensando em mudar para sábado os vídeos do canal, tá? É incerto ainda, é só um grande talvez, mas pode ser que role. Vai depender muito, vai. Aí quarta-feira fica para dias de vídeos extras ou e mais possivelmente para membros. Mas enfim. Isso aqui é mais, né? Então, isso aqui é meu primeiro Reddit. Eu nunca antes fui no Reddit. Eu testei uma vez e eu já achei uma pauta muito bacana. Como eu falei, né? É coisas que eu não sabia, tá? Você talvez soubesse, eu não sabia. Enfim, mas tá aqui embaixo linkado, tá bom? O Reddit. Enfim, né? É isso aí. Inscrevam-se, compartilhem, comentem, deixem seu joinha. Ativem o sininho aqui, tá? Porque o YouTube não está mandando notificações deste canal, infelizmente. De novo. Então, ativem o sininho para vocês poderem receber, tá? Quando ter vídeo novo, ter live, qualquer coisa. Membros, por sinal, né? Então, R$ 7,99 por mês. Você virar membro, ganha este selinho que é especial. A partir do sexto mês, este aqui é o Glitter Access para vocês. E vai ter acesso a vídeos exclusivos e reacts também. E agora, reacts polêmicos de Monster High. Mas beleza, vamos ao vídeo. Bom, como eu falei, né? Isso aqui é um Reddit de Monster High. Bom, é r/Monster High. Não sei se é só isso, se isso é uma espécie de hashtag. Eu não sei o que é, tá? Enfim, tá aqui embaixo linkado, tá? Se é uma espécie de thread dentro de uma hashtag maior. Eu não sei mexer no Reddit, tá bom? Enfim. E o primeiro que tem, quando você já abre aqui, é um que eu acho bem legal até, na verdade. Que é o nariz da Batsy Claro. Que é uma boneca que eu gosto muito dela, tá? Eu acho ela lindíssima. Ela é da Bolívia, se eu não me engano agora. Eu nunca sou bom com os países de cada boneca. E ela é este morceguinho aqui albino, tá? Que eu acho... É um bicho levemente... Ele é feio e bonitinho, sabe? Mas a sua boneca é linda e o nariz dela é pontudinho assim pra parecer justamente esse focinho. Parece muito de porquinho, né? Que os morcegos têm. E que eu acho uma graça. E como eu falei, eu acho a boneca da Batsy Claro lindíssima. E aproveitando, não só ela, tá? Eu gosto também muito da Kirsty Trollson. Eu acho ela lindíssima. É uma das minhas itens da minha wishlist, né? Bonecas que eu quero muito é a Kirsty Trollson. E também eu sei que ela é polêmica, muito polêmica. É uma das bonecas mais pesadas de Monster High G1 é ela. Mas eu acho a Easy Doll Dancer lindíssima. E eu queria muito ter sua boneca. Ela é muito bonita, cara. Eu queria tanto ela. Enfim. Quem que é a outra que faltou? A Marisol Coty não me interessa. Ah não, Marisol Coty veio junto com a Lorna, né? Esquece o que eu falei. É isso, esse é o triunvirato aqui, né? Esse que é o trio Batsy Claro, Kirsty Trollson e a Easy Doll Dancer. Enfim, nariz da Batsy Claro, que é assim. Eu acho ela tão bonitinha, gente. Ela realmente é albina nesse vídeo, eu achei muito bonito. Eu falei da Lorna. Bom, já aqui nessa imagem, já fala que ela tem o pescoço extra longo. Faz sentido se você vai pensar que ela é um monstro do Lago Ness e ele é um pescoço... Ele é aquele dinossauro, né, de pescoço longo aquático. Enfim, então faz sentido. Mas o que eu queria chegar a atenção é que eu achei muito bacana. Duas coisas, na verdade. Que a primeira, que ela tem esses símbolos celtas, essas tranças, estes nós celtas. Acho que é isso, é um nó celta. No corpo dela, que eu achei bem bacana. Parece quase uma tatuagem gravada, sabe? Eu achei isso muito legal. E mais também, por conta das suas escamas, eu tenho que dizer, tá? Ela tem uma barriga e essas pernas aqui de lagartixa. Lagartixa, foi ótimo. De lagartixa. Parece muito uma lagartixa, sinceramente, mano. É muito feio. Hoje em dia, infelizmente, sem roupa,
tá? Eu acho o corpo das bonecas da G1, não todas, tem algumas que são muito bonitas, mas vestidas de muita preferência. Essa é da Esquelita, que é uma dos copos que eu acho mais legais, tá? Eu amo o fato dela ser um esqueleto. Pra mim é incrível essa boneca ser um esqueleto, gente. Eu acho super legal. O cabelo dela é todo zoadinho, tem uma espécie de cola nele, sabe? Que eu nunca vou tirar, porque eu tenho muito medo de mexer, porque eu comprei ela usada no Mercado Livre e eu não sei o que a pessoa fez. Então eu tenho muito medo de mexer nela e estragar alguma coisa, sabe? Vai que eu tento arrumar e eu só estrago mais. Então tá bom assim, vai. Eu amo tanto ela. eu não vou raspar, tá? Eu não vou raspar. Eu vou mostrar aqui, tá? Melhor pra vocês poderem ver. Eu não vou raspar pra ver se tem aqui atrás Catrina, tá? Eu tentei achar, eu não consegui. Enfim, vamos em frente. Perdi muito tempo aqui já. Isso aqui eu achei muito legal, tá? O Gil, ele tem essas barbatanas, né, nas suas costas, mas eu tenho uma crítica, tá? Eu achei isso muito legal, tá? Esse é o detalhe que eu achei muito legal mesmo do boneco do Gil. Mas eu queria que fosse um pouco maior, porque assim parece eu tive um problema na minha coluna uma vez, eu tinha que passar um gel especial, aqueles Dorflex, sabe? Só que de uma outra marca, mais potente. E sinceramente, parece muito aquele gel. Então eu queria que fosse maior, sabe? Eu queria que fosse maior. Pra mim, o Gil, eu achei legal que ele tem essas barbatanas nas suas costas. Achei muito bacana. Poderia ser maior, tá? Deveria ser maior na real. Mas eu achei ele bem legal. Um detalhe que eu achei super bacana, sinceramente. Isso aqui vai na lista de detalhes que, se você pensa e raciocina, eu acho legal. Tipo, faz sentido, eu esperaria isso. Só que eu nunca vi, né? Tipo, eu nunca tive essas bonecas e eu não tenho o hábito de ver review de boneca. Eu faço react a eles, a boneca, mas eu não vejo review, sabe? Então eu nunca vi a Luna Moth sem roupa. E o corpo dela é um corpo de inseto, que eu vou censurar, porque eu não sei, tá? Se o YouTube vai ou não vai gostar disso aqui, tá? Mas ela tem o corpo segmentado de inseto. Achei isso muito legal. Até porque ela é, né? Uma mariposa, obviamente. Enfim. Então o real achei muito bacana. Estes são detalhes que eu acho muito legal, tá? Isso era uma coisa que era muito legal na G1, sabe? Esses detalhes riquíssimos que os corpos delas têm. Pena que são todos iguais no formato básico, mas ainda assim são muito legais. Um outro detalhe que eu achei bem legal, isso aqui tem duas coisas aqui de tatuagem, que é os bonecos do Jackson e do Holt, tem a mesma tatuagem no mesmo lugar que de Yin Yang, bem no topo aqui das suas costas, sabe? O topinho da coluna, sabe? Então, enfim, bem aqui, entre os ombros, tem a mesma tatuagem de Yin Yang. E eu achei isso muito legal. Um detalhe, eu acharia que seria bacana se até isso aqui invertesse, sabe? Tipo assim, se no Jackson, que é o lado humano dele, a parte que está acima é aquela parte branca com a bolinha preta, e aí embaixo está a parte escura com a bolinha branca, seria legal se no caso do Holt ele invertesse isso. Aí passasse a parte escura com a bolinha branca em cima, e embaixo a parte clara com a bolinha preta. Ia ser legal também se fosse assim, sabe? Mas tá bom, o fato de serem também no mesmo lugar mesmo também é bem legal, mas eu acharia mais se até isso mudasse, se isso invertesse, sabe? Pra mim, achei o detalhe mais legal. Penúltima coisa do dia. E eu fiquei muito surpreso, sinceramente, que a Néfera tem uma tatuagem. Eu achei isso muito legal. Eu não sabia, como eu falei, Néfera é uma personagem que só recentemente eu passei a gostar dela, sinceramente. Tem este vídeo aqui que eu me arrependo, porque eu contei duas histórias, devia ter contado só uma dela. Mas enfim, tem essa história aqui, que eu acho muito legal, essas histórias da Néfera. E eu gosto tanto da G1 quanto da G3, tá? Dicas de passagem. Mas tá bom, mas beleza, seja como for. Ela tem uma tatuagem no seu braço esquerdo, né? Bem ali. Eu achei isso. Parabéns à pessoa que fez essa pose, tá? A pessoa que montou essa foto fez uma pose, ficou sensacional, tá? Essa pose ficou muito boa. Eu achei isso legal. Tipo assim, eu queria muito saber mais detalhes, sabe? Cara, isso aqui tem que ser segredo do pai dela. O pai dela, o Ramsés III, nunca aceitaria isso aqui. Sinceramente. Ou talvez sim, né? Já que a Néfera é a sua parceira no
sua parceira de crime, sabe? Então talvez você provar, não sei dizer. Enfim, eu gosto bastante dessa boneca e dessa tatuagem, achei bem legal. E finalmente nós chegamos aqui na boneca da escrita Calaveiras. E não tem uma resposta, eu não achei uma resposta do porquê está assim, tá? Pelo que eu entendi, essa pessoa aqui foi raspar a cabeça dela para poder, aquela pessoa que, moto passando, carro, enfim, refaz boneca, sabe? Remolda ela, dá uma nova arte, enfim, customiza sua boneca. Então ele foi fazer isso, raspou a cabeça da escrita Calaveiras, da G1, primeira edição, né, de Scaries, e aqui atrás, né, descobriu Katrina escrito. As teorias mais favoráveis são que possivelmente este era o nome que a escrita teria, sabe? O nome dela seria Katrina. É a teoria que eu mais vi recorrente e eu acho meio, eu não sei, eu não gosto muito dela não. Eu gostei de outra que tem até mais a ver com a própria cultura do Dia de los Muertos. Porque, bom, gente, como vocês devem imaginar, ela é uma representante, né, vamos por assim, está representando a La Catrina, que é essa figura aqui, né, que não era para ser, mas hoje em dia meio que quase que dá cara ao Dia de los Muertos. São as La Catrinas. Tudo isso aconteceu por causa de um mural, esse aqui, enfim, é uma história bem legal até. Mas enfim, tá bom que seja. A La Catrina. E beleza, até faz sentido, vai. Então o nome dela ser Katrina, eu acho que seria um pouco forçado, mas até aí tudo bem, é até possível. A outra teoria, que eu acho bem mais legal, é que um dos aspectos culturais do Dia de los Muertos é você escrever o nome de um ente querido atrás naqueles crânios de açúcar. Ou algum crânio que você vai pôr como exposição nos seus altares, etc. Mas é muito comum você fazer isso. É escrever atrás dos crânios de açúcar um nome de algum ente querido que faleceu. Então, no caso aqui, tem colocado aqui atrás, na escrita aquela vez, Katrina, que é o nome quase que o do rosto que acabou se tornando o Dia de los Muertos, é a La Catrina. Faz sentido para mim essa teoria, sabe? Esse aspecto cultural. De aqui atrás, no crânio dela, está escrito Katrina. Não sei se é isso, qual dos dois é, não sei, pode ser até nenhum, pode ser só, não sei, um easter eggzinho, sei lá. Katrina é o nome da avó de quem fez ou idealizou a escrita Calaveiras. Aí só queria fazer esse easter egg. Pode ser também, né? Quem sabe. Enfim. Essas são as duas teorias, nenhuma delas é certa. Se você souber, de fato, conseguir cravar, escreva aqui embaixo, vai ser muito legal. Só as fontes também, tá? Para não ter erro, por favor. Então, enfim. E esse aqui foi o vídeo de hoje. É um vídeo de curiosidade. Eu raramente faço um vídeo assim, sabe? Desse jeito, nada conta, mas não é bem meu estilo. Mas eu fiquei tão entusiasmado com essas coisas, sabe? Enfim, eu adoro descobrir coisas que eu não sabia de Monster High, sinceramente. É bem legal isso. Quis compartilhar essa experiência com vocês. Vocês talvez já soubessem de tudo isso, mas eu não sabia. São realmente para mim novidades, quase todas. Caso você tiver alguma outra curiosidade que você sabe, se sua boneca que você tem tal detalhezinho, sei lá, escreva aqui embaixo, vai ser legal só saber, sabe? Enfim, gente, linkado aqui embaixo também, é claro, tá bom? O site, o link para esse site aqui do Reddit. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado. Inscrevam-se, compartilhem, comentem, deixem o seu joinha. Ativem o sininho aqui embaixo e tornem-se um membro caso vocês possam. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.